Oi, gente, no nosso Tira Dúvidas de hoje eu quero conversar com vocês sobre figuras de linguagem. É muito comum vocês perguntarem: Aníbal, eu posso usar figuras de linguagem? Até que ponto eu posso usar essas figuras? Será que se eu me apropriar demais da função poética da linguagem numa dissertação, usando metáforas, metonímias, ironias, inversões, prosopopeias, etc., será que isso não pode descaracterizar o texto dissertativo por ser um texto utilitário? Ou não, isso pode revelar marca autoral? Então, até que ponto o uso de figuras pode ser interessante na dissertação? Eu gosto muito quando vocês levam para o texto supérfluo, aquilo que não é imposto. As bancas não impõem. Elabore uma dissertação contendo 4 metáforas. Isso não existe. Então, quando vocês exploram essas possibilidades que não são obrigatórias, isso pode ser interessante, porque aí você se diferencia da massa. Mas também concordo que isso tem que ser feito com muita cautela. Vocês têm que pensar como é que vocês podem usar isso para não poluir a redação e o texto deixar de ser um texto dissertativo e virar uma outra coisa, um texto poético, uma crônica, aí o gênero já se transforma e aí vocês podem ser desclassificados. Deixa eu mostrar uma redação para vocês. Eu escolhi mostrar uma dissertação de 2006. De propósito, vocês vão entender por quê. É na época da Copa do Mundo na Alemanha, de 2006. O tema era: Você tem orgulho de ser brasileiro? Era uma pergunta. Vamos analisar esse texto, as figuras que compuseram esse texto. Olha isso. Orgulho de ser brasileiro. O título já afirma que o enunciador tem orgulho de ser brasileiro. Quando eu olho esse título, eu acho o título um pouco elitista. Um pouco não, elitista. Orgulho. Essa pessoa tem orgulho de ser brasileiro porque em escola come, né? Dorme numa cama confortável. Será que todo brasileiro tem orgulho de ser brasileiro? Então eu já fiquei um pouco com o pé atrás com a visão de mundo, mas vamos ver a introdução. Não quero me precipitar e fazer um julgamento. A cada 4 anos o Brasil para. Esse acento aí caiu com a nova ortografia, o para preposição e o para verbo não tem, com o para verbo. A cada 4 anos o Brasil para. É ano de Copa do Mundo. Alguns tiram do fundo da gaveta a velha camiseta, companheira de tantos mundiais. Outros correm até a loja mais próxima e saem vestidos com o último modelo da vestimenta canarinha. Em dia de jogo, o país torna-se um imenso estádio verde e amarelo. A classe média, no bar, tira a camiseta da gaveta, vai torcer pela seleção. E ele continua. Nas ruas, crianças esquálidas, boa seleção lexical, né? Esse esquálidas é forte. Crianças esquálidas negociam bandeirinhas e adesivos com o símbolo da pátria, a qual nem sabem que pertencem. Tá. Criminosos negociam instalação de TVs de plasma nos presídios para poderem assistir melhor aos jogos. Tudo em prol do maior dos orgulhos dos brasileiros, a seleção de futebol. O título é uma ironia. O que é uma ironia, né? Vocês lembram dessa aula? A ironia é quando você usa uma expressão querendo dizer o seu oposto, o seu contrário. No caso aqui é vergonha de ser brasileiro. Enquanto eu estou no bar, crianças esquálidas negociam no farol, vendem bandeirinhas, sem saber a que pátria pertencem, e detentos negociam instalação de TV de plasma nos presídios. Uma vergonha de ser brasileiro. Usou uma ironia no título. Então, o enunciador não acredita nesse título. É muito delicada a ironia. Eu quero fazer um IGTV só sobre ironia. Vocês podem usar a ironia, depende. Tem que ter muito cuidado com o uso da ironia. Se aquela ironia ela é facilmente compreensível, pode. Se você tiver dúvidas, mas eu vou falar sobre isso depois, vai ser um IGTV só sobre ironia, mas vamos ver o segundo parágrafo. Então já temos o recurso aqui, temos ironia, bora pro segundo. Nessa época de euforia, gostei desse elemento coesivo. Nessa época, Copa do Mundo, falou do primeiro parágrafo, retomou, linkou. E linkou sem a necessidade de conjunção, usou um termo anafórico aí, nessa. Muito bom, ficou limpo o texto assim, né? Autoestima não tem hífen. A autoestima do brasileiro, do povo, aflora com uma força descomunal. Nós nos tornamos brasileiros com muito orgulho e muito amor. Tem uma pista de ironia também aí, tem um clima irônico aí. Nós nos tornamos brasileiros com muito orgulho e muito amor. E tem uma referência à canção, um outro recurso discursivo, que o enunciador trouxe aqui para dar charme. Sou brasileiro com muito orgulho e muito amor. Vejam agora essa enumeração por meio da repetição. Olha essa repetição.
Somos brasileiros no ex-campeonato da equipe de vôlei. A cada nota máxima atribuída a Daiane dos Santos. Fomos sim brasileiros quando um de nós subiu ao espaço e acenou para o Brasil, lá das estrelas, o nosso astronauta. Mas a Copa terminou, e com ela o sonho do Hexa. O nosso astronauta voltou ao país. Acabada a diversão e guardadas as camisetas, olhamos ao redor e, assustados, nós nos deparamos com uma nova realidade. Que nova realidade? Preparou a nova realidade e agora vai explicar essa nova realidade. Vamos ver. Arremessados de volta ao mundo concreto, nova realidade. Acabou a Copa, as aulas voltaram, o astronauta voltou, vida que segue. Arremessados de volta ao mundo concreto. Ficamos frente a frente com tudo de que tentávamos fugir. A corrupção descarada, a violência assustadora, o desemprego, a fome e a miséria. Imemoriais. É muito forte essa combinação lexical aqui, porque ele mistura problemas, mazelas, fome, desemprego, miséria, imemoriais. Como se ele dissesse fome, desemprego, miséria, retumbantes. Pega 4 problemas e coloca ao lado do imemorial, que é um termo épico, eloquente, positivo, dando força ao argumento. Boa essa construção aqui, hein? Ainda. Agora vem uma analogia. Enquanto o quadrado mágico deslizava sobre o gramado da Alemanha, no Brasil o dinheiro deslizava para dentro de cuecas de deputados no aeroporto de Guarulhos. Não sei se vocês se lembram, mas vários deputados foram encontrados com dinheiro na cueca naquela época. Então tem uma analogia aqui. Mais um recurso discursivo agora. Ó. Nosso amado Brasil brasileiro tem uma literação em B, né, em BR, o que é a literação, repetição de um fonema consonantal, no caso aí para dar ênfase mesmo, e tem uma referência à canção também, Aquarela do Brasil. É o meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro. Meu amado Brasil brasileiro passou então a ficar nu. O Brasil nu, quem fica nu são os brasileiros. Será que é o todo pela parte? Será que não temos um caso de uma metonímia? Despido de suas glamurosas fantasias de carnaval. Ponto. O samba parou. Frase curta e grossa. Ponto. O samba parou. Eu gosto dessa frase curta e grossa, uma vezinha assim na dissertação. Eu acho que tem um clima dramático, assim. Eu acho que dá uma pausa, né? Tem uma pá, o samba parou. Desacreditada, nossa. Ah, outra, voltando. Essa frase curta, uma vez, se vocês explorarem demais frases assim, a corretora vai escrever para vocês, vai criticar. Evite períodos curtos, tá? É uma vez como recurso, tá? Desacreditada, nossa brava gente volta à luta. Tem mais ironia aí. Brava gente volta à luta. E tem uma referência ao hino da independência. Acho que é da independência, né? Brava gente, brasileiro, ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Mas o gosto amargo fica na boca. O gosto de viver em um estado desumano, cruel, distante. Uma enumeração sem a conjunção e aditiva aí, só com vírgula. Desumano, cruel, distante. Trazendo essa musicalidade também mais dramática. Tá, vírgula, tá, vírgula, tá. Bom, né? Agora vem uma ressalva. Ele pôs a ressalva aqui no meiozinho. Vamos ver o que a gente tem de bom, né? Vamos relativizar isso aí, porque esse texto está meio pesado demais. A gente espreme esse texto e sai sangue. Vamos ver agora a ressalva. Sim, o petróleo é nosso, somos autossuficientes, ocupamos o posto do nono lugar na economia do mundo. Sei lá, temos o etanol. Fez a ressalva. Agora vem a tese de volta, a crítica. Mas também são nossas as crescentes dívidas externas, as altas taxas de juros, a maior carga tributária do mundo, a menor taxa de crescimento econômico entre os países emergentes, uma das piores distribuições de renda do planeta. Fez a ressalva, tentou elogiar e voltou à crítica. Voltamos agora à ironia na conclusão. Vejam só. O bom é que o desânimo dura pouco. Logo voltam os orgulhos, os motivos de orgulho do brasileiro, e os problemas são postos de lado. Daqui a pouco vem carnaval, vem. Logo, e os problemas são postos de lado. Quem quer pensar em educação, saúde, moradia e emprego, quando os fogos explodirem no céu de Copacabana? Daqui a pouco vem o Réveillon. Aí vem uma festinha aí e o povo esquece. No momento em que os trios elétricos desfilarem no Carnaval de Salvador, no trio da Ivete, e o povo esquece. Ou enquanto Gisele Bündchen estrelar o novo filme em Hollywood. E quem pensar em problema, daqui a pouco tem isso. Há horas em que nosso patriotismo escorrega, estremece e torce as pernas, mas dificilmente cai. Patriotismo não torce perna, quem torce perna é ser humano. Temos uma prosopopeia, né? Quando a gente dá ânima, dá vida a seres inanimados, né?
mas afinal somos brasileiros e não desistimos nunca. Uma ironiazinha no final. Quem sabe não seremos hexacampeões de futebol daqui a mais 4 anos? Mas como somos a 520 em desigualdade social, ainda terminaria assim. Vamos conversar sobre esse texto. Olhem só, é um bom texto, mas vocês não podem usar as figuras de linguagem, as figurativizações, tantas figuras de linguagem. Deixa eu colocar aqui para a gente se ver. Peraí, tá? Vocês não podem escrever tantas figuras assim numa dissertação, não, tá? Quando vocês querem usar uma figura, o que foi que aconteceu aqui, né? A gente viu prosopopeia, a gente viu metonímia, a gente viu metáfora, a gente viu referência de música 2 vezes, era o hino nacional, era a Aquarela do Brasil, era o hino da independência, eu acho também, ironia muito no texto, analogia, enquanto o quadrado mágico deslizava, estava carregado demais. O que aconteceu aqui foi uma figurativização muito densa. Numa dissertação, o uso de figuras, de elementos da função poética da linguagem tem que ser elaborado de forma esparsa. É o que a gente chama de figurativização esparsa. Quer usar uma metáfora? Usa. Aí depois volta papo reto, papo reto, papo reto, argumenta, argumenta. Depois quer usar um outro recurso discursivo? Usa. Mas não dessa forma. Isso está muito mais parecido com um artigo de opinião. No artigo de opinião, o enunciador tem liberdade de brincar mais com a linguagem. Tem muitas perguntas também nessa dissertação, não sei se vocês perceberam. Vocês não podem fazer esse tanto de perguntas num texto dissertativo, porque a tua dissertação já é uma resposta para uma questão posta em debate. A banca quer que você responda, que você dê o seu ponto de vista, então ele joga muito para o leitor. Tem muita frase curta, tem um uso... ele explorou demais a primeira pessoa do plural, nós, o tempo todo, e deixou o texto um pouco mais emotivo. Então, assim, quando a argumentação ela está brigando com os recursos discursivos, com charme, como foi aqui, eu não teve 3 linhas, eu não vi 3 linhas aqui com papo reto, com argumentação. Tinha sempre algo enfeitado, algum recurso aí de algum perfume aí a todo momento. Então, os recursos discursivos, as figuras de linguagem, elas têm que estar a serviço da argumentação. Elas são um elemento secundário do texto de vocês. Elas não podem ser o ponto principal. Aqui o charme apareceu mais do que a argumentação. E eu senti também que foi um texto muito descritivo. Joga os problemas, joga os problemas, joga os problemas, mas não aprofunda os problemas. Não faz aquelas análises que vocês veem comigo na aula de argumentação. Julgue, mas por quê? Quem ganha e quem perde? Quais as consequências? Tudo que a gente conversa na nossa aula de argumentação. Do ponto de vista da textualidade, é um bom texto, sim, mas vocês não deveriam escrever uma dissertação assim. Se fosse um artigo de opinião, está muito mais parecido, como eu falei há pouco, com um artigo de opinião. No artigo de opinião, beleza, é uma dissertação mais livre. Você pode fazer o que quiser no seu artigo de opinião, brincar mais com a linguagem. Na dissertação, o uso desses elementos, o uso dessas figuras tem que ser um uso cauteloso. Você, como eu falei, a figuratização ela é esparsa, vai espaçando. Não coloca demais, porque aí está duelando com a argumentação. Então tem uma disputa aí de espaço. Quem brilha mais aqui? Os recursos, o charme ou o ponto de vista do enunciador? Então ficou essa briga aqui. Isso pode prejudicar vocês no exame de vocês, tá? Vou trazer depois uma dissertação com o uso de figuras, mas com o uso cauteloso, com a figurativização esparsa de que estou falando hoje, e não essa densa aí, né? Eu vou deixar uma pergunta aqui no final. Eu quis trazer esse texto porque a gente está questionando, mais do que nunca, o orgulho de ser brasileiro. O que é que faz vocês terem orgulho de serem brasileiros hoje, em 2020, nesse momento em que a gente está? Deixo essa pergunta para vocês. Beijo.